Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Para você que está chegando aqui agora e não me conhece, meu nome é Jader Ferrari, eu sou desenhista e professor de desenhos realistas e já quero te convidar desde já para se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu postar, ativar o sino para receber todas as notificações, porque assim o YouTube vai sempre te avisar de novos vídeos e também deixa o seu gostei, tá bom? Dá essa força que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Toda semana entre 2 até 4 vídeos por semana bem interessantes, voltados para o desenho realista. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou voltar com o quadro Jader Ferrari Avalia. Algumas pessoas têm me pedido, eu estava com um tempo bem apertado, então agora eu vou tentar trazer pelo menos uma vez por semana esse quadro novamente aí, que desde aí do mês de agosto, se eu não me engano, ou julho, tem pessoas me pedindo para voltar. Já tem algum tempo que eu não faço, eu resolvi voltar agora para trazer para vocês também um pouco mais de dicas aí sobre desenho realista, avaliar o desenho de vocês e etc. E para participar é muito fácil, basta você, quando for publicar algum desenho seu no feed do Instagram, veja bem, no feed do Instagram, tá? Não é nos stories não, nos stories não adianta, fica bem complicado de eu analisar e ver, depois marcar, etc. O interessante é você, quando for postar um desenho, marca a hashtag Jader Ferrari Avalia, o seu desenho vai estar lá na hashtag, né, no campo de pesquisa do Instagram, e assim que eu for gravar o quadro aqui, pode ser que o seu desenho esteja entre os desenhos avaliados. Mas como é que funciona esse quadro? É muito simples. Eu vou pegar o desenho da pessoa em questão, né, que marcou a hashtag, e vou analisar, vou avaliar, vou marcar alguns pontos que ela pode estar aprimorando, melhorando no desenho, para que ela compreenda também e evolua. E não somente para essa pessoa em si, que eu vou estar analisando no dia, mas também para você que às vezes não teve o seu desenho avaliado ali no dia, as dicas vão servir também, tá? Com certeza aí podem ser que elas te ajudem aí, às vezes alguma dúvida que você tem ali e tal, alguma dificuldade que você está passando com o desenho, tá bom? Então chega de enrolação e vamos começar aqui o vídeo de hoje, beleza? Bom, então, como de costume, eu vou deixar aqui do lado a avaliação, o desenho, questão que eu estou avaliando, que eu estou analisando, para você acompanhar junto comigo, beleza? Então eu vou para a tela do meu smartphone aqui e vou trocar uma ideia com você, né, te passar dicas aqui sobre o que você pode estar melhorando, se acaso o seu desenho estiver aqui no vídeo de hoje. Ó, então já pesquisei aqui a hashtag Jader Ferrari Avalia, vou colocar aqui para poder, né, pesquisar. Aí encontrei a hashtag Jader Ferrari Avalia. Aí que vão cair todos os desenhos que o pessoal marcou a hashtag, né? Eu já avaliei alguns, se eu não me engano eu já havia feito 2 vídeos nesse quadro aqui já, então hoje vai ser, se eu não me engano, o 3º vídeo da série. Eu vou lá no final, que tem bastante desenhos aqui, lembrando, tá? Pode ser desenhista colorido, grafite, carvão, não tem importância. Vou fazer o que eu puder para ajudar vocês aí. Aqui tem alguns desenhos que eu já analisei no final, vou pegar pelo menos uns 3 desenhos aqui para a gente analisar juntos. Deixa eu ver aqui. Esse trabalho do cãozinho eu já analisei. Tem um trabalho aqui da Gal Gadot, que é um desenho feito pelo Lucas Bonfim Art. Lucas Bonfim Art. Ele fez um desenho da Gal Gadot. Deixa eu dar uma curtida aqui, um coraçãozinho. Olha, eu curti bastante, achei bem legal o desenho. Deixa eu fazer um print nessa tela aqui, para poder ficar mais fácil para avaliar, porque aí eu consigo pegar um pouco mais ali, só o tamanho, né, a dimensão do desenho em si, para poder analisar com vocês aqui, ó. Vamos lá, ó. Primeiramente, o que eu vejo que ele pode estar melhorando? Tá um desenho, ô Lucas, seu desenho tá muito claro. Quando você olha ele assim, dá para perceber que tá um pouco pálido, sem vida. Mas por quê? Porque você deixou o desenho muito próximo do branco do papel em relação à pele. Se você analisa o fundo ali do desenho, e pega ali como referência o branco do papel e compara com a pele dela, tá um tom muito aproximado. O que pode acontecer com isso? Isso vai tirar o contraste totalmente do seu desenho, deixando um desenho meio pálido, sem vida, entendeu? Então, qual que é a minha recomendação principal para você? Quando você for aplicar sombreamento no desenho, deixa eu colocar uma caneta preta aqui, que aí fica mais fácil para vocês poderem enxergar. Deixa eu dar um zoom no desenho aqui, ó, em específico no local, só no rosto dela para valer como um todo. Quando você for aplicar sombreamento no seu desenho, eu creio que esse seja um desenho um pouco mais antigo seu, mas isso vai valer para qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo aqui como uma dica, tá? Primeiramente, ó, locais de profundidade ou sombra, sempre geralmente nos cantos do rosto, ó. Os cantos do rosto aqui geralmente demonstram mais sombra para gerar profundidade, cantos de nariz, entendeu? A parte ali do supercílio
superior, né? A parte do supercílio, pálpebra superior, pálpebra inferior, é sempre legal você jogar um pouco mais de sombra, entendeu? Esses locais aqui assim, ó, porque aí seu desenho vai ganhar mais em profundidade. O entorno do queixo também, é legal você jogar um pouco mais de sombra, para que evidencie mais a luz. Também aqui, ó, esses locais aqui do maxilar e maçã do rosto, entendeu? Então é sempre legal você tentar pegar o local de mais sombra, o local mais escuro a partir da fotografia, tenta encontrar esse tom primeiro. A partir desse tom você vai ter uma referência para estar distinguindo os demais tons. Eu acho mais legal, na minha opinião, fica interessante. Quando você olha o desenho como um todo, você até, né, pode notar que está um desenho bonito e tal, mas quando você olha ele mais de perto assim, falta um pouco mais também de detalhes, de manchas, mas manchas não assim, manchas aleatórias, irregulares, feitas de qualquer forma. Manchas que vão dar uma sensação da forma do rosto, da anatomia, da fisionomia, que vai fazer com que pareça aquele retrato que você fez, que você sombreou, entendeu? Olhando aqui também, me dá a sensação que o olho dela, desse canto esquerdo da tela, está um pouco maior que o lado direito. Então você tem que tomar cuidado com a proporção, tá? Sempre analisa a proporção ali e a perspectiva da posição do rosto e tal. E principalmente tentar definir mais os pelos da sobrancelha, né? Fazendo com que fique fios mais precisos, definidos. O metal aqui da tiara dela, é legal você tentar contrastar mais, aplicar tons mais próximos de um preto, um cinza escuro, deixar locais mais próximos do branco do papel, intermediando para um cinza claro, um cinza médio. O metal tem esse alto nível de contraste, diferença de tons, então toma cuidado quando você for fazer. Mas de modo geral, aquilo que eu te expliquei, jogar mais sombra no desenho, para que essa sombra que você tem ali como referência, você consiga captá-la para meio que preservar os locais mais claros, os tons ali de brilho não tão intenso assim, aquele brilho menos duro, vamos dizer assim, né? O brilho também mais duro, que às vezes é aquela luz muito focada no local do rosto, geralmente na ponta do nariz. Então toma cuidado com essas questões aqui para que você evolua ainda mais. Outro ponto legal, já que você, vamos supor que você entendeu tudo que eu falei sobre o sombreamento da pele, você vai pegar ali e jogar isso também de uma forma que você consiga preencher mais o lábio. Porque você já tem uma referência legal do tom de pele, então você consegue meio que por eliminação quero dizer assim, né? Distinção por eliminação de tons, alcançar uma tonalidade com mais profundidade no lábio dela, para ficar uma boca mais contrastada, uma boca mais bonita, mais viva, entendeu? Então, de modo geral, o seu desenho ficou bonito. Ó. Se você abrir a imagem assim, se você abrir a imagem como um todo e olhar, ficou um desenho legal, bonito. Só que quando você analisa ele assim, ao pé da letra, em relação a sombra e luz, falta um pouco mais de vivacidade no seu desenho. E como é que você vai fazer para essa vivacidade ela ficar um pouco mais nítida no seu trabalho? Sombra e luz, né? Aplicar sombra onde há necessidade, escurecer onde é preciso, entendeu? Outra coisa também que é legal você fazer, ó, sombra projetada pelo queixo, pelo maxilar no pescoço, aplicar um pouco mais isso, perca o medo de escurecer. Tenta primeiramente treinar em exercícios mais simples, por exemplo, camadas, degradês, esfera, foca um pouco mais nisso, apesar que seu resultado de um rosto aqui por si só já ficou bom. Eu curti o resultado, mas dá pra ver que tá um pouco cru ainda, tá um pouco... Eu sinto um pouco aquele receio, aquele medo de passar do ponto, que é um medo que eu tinha quando eu estava começando, que é totalmente normal, tá? É um desenho bem rico em detalhe aqui, que eu quero, vamos dizer assim, destrinchar bastante com vocês aqui, beleza? Outra coisa, as mechas do cabelo. Como o cabelo é preto, vou mudar para uma caneta amarela aqui, para destacar mais, ó. Você precisa definir mais essas mechas, mas não definir de marcar, definir de localidade em relação aos tons. Por exemplo, ó, você tem aqui tons de sombra, né, em regiões aqui que demonstram mais profundidade das mechas. Você precisa trabalhar mais um fio a fio, definindo mais esses fios e também intercalando o local dessas mechas, né, para que fique algo mais natural. Então é legal você treinar mais os exercícios de cabelo, movimento do lápis, etc. Então espero que você tenha entendido aqui essa avaliação desse primeiro exercício. Deixa eu voltar aqui na hashtag. O primeiro desenho foi em preto e branco. Vou pegar aqui para o final, tá? Para ser justo com todo mundo que publicou, porque quanto mais recente a publicação, mais para cima ela vai. Quanto mais antiga, mais para baixo ela vai estar. Então eu peguei desde baixo aqui para ser mais justo com vocês, tá bom? Vamos pegar uma colorida aqui agora, né? Vou pegar esse coringa aqui, que eu achei bem legal. Deixa eu fazer o mesmo esquema. Printei a tela, né?
para a gente poder pegar aqui partes específicas dele. Em relação à colorização, ó, eu gostei, tá? É o Beto Draw. Deixa eu marcar para você aqui um... Depois vou deixar um joinha aqui no seu desenho, um coraçãozinho. É o Beto Draw, é o Instagram dele, galera. Olha, Beto, eu gostei do seu trabalho em relação ao todo, observando, tá um desenho que ele tem contraste, tá um colorido que tá mais vivo, você consegue notar que o vermelho tá bem forte, o verde também tá bem nítido, tá claro que você consegue entender essa cor. Principalmente, algo que eu vejo poucas pessoas falando sobre desenhar lista colorido, você vai sempre pegar o branco do papel como referência para não deixar o seu desenho pálido. E como é que funciona isso? Aqui ele fez muito bem. Por quê? Se você compara o tom vermelho da roupa e o tom verde da roupa, até mesmo o cabelo verde, né? A parte da pintura, né? Vamos dizer assim, da máscara, não é uma máscara, né? Mas a parte da maquiagem do Coringa, se você compara com o branco do papel, tem diferença. Então, isso significa que ele caprichou no contraste, ele fez com que o desenho dele ganhasse mais em vida, em vivacidade, entendeu? Então, olhando de modo geral, ficou muito interessante essas partes ali de contraste, de cores, de profundidade, de volume, então eu curti demais, tá? Mas um ponto aqui que eu tô observando que você pode melhorar, primeira coisa, eu vou dar um zoom aqui no rosto dele, nível de detalhes, eu curti, achei bem suave, bem sutil, bem interessante. A questão de algumas marcas aqui que eu vejo que você pode estar tentando aprimorar, tomar cuidado quando eu for colorir para não ficar tão definido assim, ó, coisa mínima, tá bom? Por exemplo, ó, esses cantinhos aqui da maquiagem, tenta suavizar um pouquinho mais algumas marquinhas que você vê, que por mais que essa marca às vezes seja nítida, desfoca um pouco a borda dela, para ela dar um efeito mais fotográfico no seu trabalho. Algo mínimo, tá bom, Thiago? Nada que vai tirar o realismo do seu desenho. Pelo contrário, tá? Só tô te falando isso para agregar mais ainda. O cabelo ficou legal, mas, dando um zoom aqui, você pode analisar comigo que você tentou fazer um efeito de desfoque, creio eu. Um efeito mais desfocado aqui no canto, né? No caso, no canto esquerdo do desenho. Eu curti, só que você pode tentar, por mais que você às vezes vá fazer um desfoque, o desfoque geralmente ele vai te exigir, entre aspas, algo mais desleixado, né? Não tão nítido assim, não tão caprichado. As bordas do colorido ficam mais suaves mesmo, sem nitidez, mas tenta fazer isso de uma maneira com um degradê mais sutil ainda, entendeu? Levando um degradê, por menor que seja, mais diluído, entendeu? Mais suave na transição ali da cor, onde ela começa a passar ali do escuro para o claro, para dar aquele efeito em segundo plano, entendeu? Coisa mínima também, tá, Thiago? Muito pouco que eu vou estar te indicando para aprimorar isso. E por mais que às vezes ali você use uma borracha elétrica no cabelo, ou uma caneta gel, caneta Posca, tenta fazer um nível de detalhe, por exemplo, ó, aqui assim, ó, joga uma sombra. Deixa eu tentar diminuir a espessura da caneta aqui, só para não ficar muito grosso o efeito. Joga uma sombrinha abaixo do local que você apagou, porque você vai destacar ainda mais esse fio de cabelo. Por exemplo, você fez ali um fiozinho de cabelo, que o intuito é demonstrar um fio de cabelo claro, um volume e tal. Só que onde tem volume tem que haver sombra, profundidade. Aí você vai analisar aonde que está essa sombra, se ela está acima do fio claro que você fez do cabelo ou se ela está abaixo. É legal para aprimorar um pouco mais o realce. Mas lembrando, isso eu estou analisando de perto, tá? Próximo mesmo aos detalhes para te passar essas dicas. Se você analisar como um todo o seu desenho, cara, ficou muito bom. Eu curti demais. Mas são mínimos detalhes que você vai melhorando no seu trabalho e vai evoluindo ainda mais. Por exemplo, ó, a textura de pele ficou muito boa. Não mexeria em nada aqui. Veja bem, eu não mexeria agora no momento, mas não quer dizer que você não vai evoluir mais ainda e daqui a algum tempo você vai olhar para essa textura e vai falar assim, pô, poderia ter feito melhor. Então isso significa que você vai estar entendendo ali onde você pode estar aprimorando. Isso significa que você está evoluindo, compreendeu? Outra coisa aqui abaixo, ó, o que eu faria melhor nessa roupa dele? Eu aplicaria um pouco mais de detalhe, de textura no tecido, alguns esquinhos mais horizontais, verticais, para que fique sim um trabalho ainda mais realista, tá bom? Mais definido em alguns casos, em algumas situações isso vai ficar bem interessante também, beleza? Outro ponto aqui que você pode analisar no tecido é aquela coisa dos desenhos, da textura, da roupa, do detalhamento, você pode estar melhorando um pouco mais de sombra, ó, que na divisa do maxilar,
do queixo dele para o pescoço, essa sombra vai fazer com que dê um destaque a mais no rosto. E caprichar mais também na projeção de sombra aqui abaixo, né? Essa sombra que ele tem aqui projetada, que vai dar aquela sensação de ondulação e tal, de volume. Tenta diluir mais a sombra, fazendo um degradê mais suave, levando do escuro para o claro. Vai ficar ainda melhor, tá bom? Continuando aqui, galera, mais um desenho colorido, desenho da Keila Volpe, tá bom? Segue o Instagram dela lá, deixa eu deixar um joinha. Ah, esqueci de deixar um joinha também no desenho anterior, né? Do Beto Drown, que a gente avaliou aqui agora. Vamos pegar o desenho da Keila aqui agora, fazer um print na tela, tá bom? Para ficar mais fácil para eu focar só no desenho, não pegar a letra nem nada. Assim, vou ser bem sincero, eu passei muito por isso no início. O que eu estou sentindo aqui no seu desenho? Que você pulou toda uma etapa de aprendizado. E o que é essa etapa de aprendizado? Primeiramente, conhecimento sobre as cores, muito importante. Jader, que chatice, vai falar sobre isso de novo? Sim, eu tenho que falar, pô. Até porque é algo que eu vejo que é um pouco recorrente. Muitas pessoas às vezes começam a fazer desenho realista colorido e pulam toda a etapa de conhecimento de cores sobre os lápis de cores, independente da linha do lápis de cor e da marca, já querem aprender a fazer rosto. Ou seja, você pula o básico, você pula ali o que realmente é funcional para tentar fazer coisas assim mais complexas, mais difíceis. E a tendência é dar errado. Eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a fazer desenho realista colorido, ou grafite ou carvão é a mesma coisa. Eu comecei fazendo rosto. E eu me perdi no meio do caminho. Fiquei quase praticamente 6 meses batendo na tecla em fazer rosto e não consegui sair do lugar. Eu não consegui evoluir. Então, Keila, minha dica para você, né, como professor de desenho realista já há mais de 5 anos, graças a Deus aí passamos aí de 400 alunos nos cursos aí afora, né, grafite, carvão colorido, somando todos os cursos aí. A gente está com mais de 250 alunos no curso lápis de cor, então eu tenho visto muitos alunos também cometendo esses erros, mas que eles vêm muitas vezes até a mim para poder perguntar se eles estão no caminho certo. Eu já te falo desde já, não. Por quê? Porque você vai se confundir, você vai tentar sempre fazer um rosto esperando um bom resultado e possivelmente você não irá alcançar porque você pulou essa etapa de aprendizado, essa etapa básica de aprendizado, que são, como eu já mencionei, conhecimento básico sobre as cores, aprender a misturar as cores, controlar mais o peso da mão e a leveza da mão, entendeu? Ter um autocontrole, vamos dizer assim. Um degradê, a camada, luz e sombra a partir de mistura de cores, como você alcançar uma profundidade e um volume no seu desenho, um exercício de esfera, praticar um exercício de uma fruta, de uma flor, de um objeto, colorir algo mais simples para só assim você pegar e um rosto mais complexo, me entendeu? Não estou colocando defeito no seu desenho, longe disso, só estou te passando dicas aqui para construir, para tentar lapidar a sua mente de forma que você compreenda o que eu te falei e evolua ainda mais, tá bom? Então, analisando aqui, o que eu posso te extrair desse desenho? Então, um desenho que basicamente ele está sem sombra, está sem luz, está sem profundidade, sem volume. Mas por que eu te falo isso? Ó, deixa eu colocar uma cor preta na caneta aqui. Porque, ó, se você analisar a testa dele, primeiramente, proporção, muito importante. Falta mais simetria, mais proporção no rosto dele para parecer mais com o ator. Eu sei que é o The Rock porque, né, ele é um cara conhecido, quem bateu o olho sabe que é ele. Mas analisando para um desenho realista, não se encaixa muito no desenho realista, tá bom? Tá mais enquadrado no desenho artístico, muito por conta do que eu te falei. A mesclagem de cores da testa, da pele como um todo. Essa luz aqui, ó, tá uma luz muito dura, uma luz direta, mas tá muito dura, entendeu? Falta ainda aqui uma definição a mais para distinguir aonde que é o rosto e onde que termina o rosto e começa o fundo do papel, o branco do papel. Um pouco mais de degradê, por exemplo, nessa transição de cor para dentro do rosto, entendeu? E sempre priorizar aquela questão que eu mencionei. Analisa o branco do papel como uma base, né, como uma referência para você aplicar as cores. Por quê? Quanto mais você se distanciar do branco do papel e conseguir aplicar as cores de uma forma correta, melhor. Mas não dessa forma que você fez, porque você sim conseguiu aplicar as cores no seu desenho, sem medo de aplicar, porém você ultrapassou o limite de respeito, entre aspas, né? Que eu quero dizer, o respeito que eu quero dizer é os locais de sombra e de luz, as cores escuras e cores claras, e transitando entre elas, né? Do escuro para o claro, com uma transição de uma cor escura para o claro, com suavidade, né? Com a certa leveza no colorido e tal. Então toma cuidado com isso. Outra coisa que eu notei é que a sobrancelha dele, praticamente ela tá
não tem sobrancelha, né? Praticamente você analisando aqui tá só uma manchinha, né? Sem definição e sem nada. Então qual que é a minha dica? Estuda um pouco mais a fundo essa parte de mistura de cores, né? Sem pressa, tenha calma, não se precipite que com certeza você vai conseguir evoluir. Isso aí é normal acontecer quando você está começando. Acertar mais o formato do nariz, entendeu? Um pouco mais a forma dos olhos, a posição dos olhos, a boca, evitar colorir, por exemplo, ó, a divisa do lábio dele está um pouco marcada. Então, são detalhes assim que eu recomendo você analisar onde você está errando a partir desse vídeo aqui ou de dicas que você já pegou com demais pessoas na internet, com os pés no chão, tá? Não fica às vezes pegando dica de qualquer pessoa que às vezes você percebe ali que está somente tentando, né, te colocar para baixo, não. Pega dica de pessoas que querem o seu bem, que querem que você evolua, que querem ver você alcançando bons resultados, que é isso que irá te agregar. Então, é aquela coisa que eu falei anteriormente, focar mais no básico. Treinar um esboço antes, treinar uma proporção em um desenho mais simples, um colorido ali mais de leve, com mais camada, que eu percebi que se apertou um pouco demais o lápis, ultrapassando até muito além das cores que possivelmente, né, você teve como referência na sua fotografia, na sua imagem, tá bom? Então é aquela coisa, ó, tentar mais profundidade no olhar, entendeu? Mais sombra onde há necessidade, por exemplo, ó, mais sombra aqui, transitar da sombra para onde tem mais luz, que seria, né, vamos dizer assim, em teoria, no canto da testa. Aqui teria que ser um pouco mais claro do que do lado de cá, porque aqui bate mais luz, consequentemente vai ter uma cor mais clara, uma camada de cor não tão densa. Consequentemente, do lado que tem mais sombra de cores, você vai trabalhar com uma base um pouco mais escura, mas também sempre priorizando o movimento circular do lápis, tentando fazer com que as cores tenham harmonia entre si, não fique aquela cor saturada, né, parecendo que ficou meio encerado, colorido. Então são pontos que, se você analisar, você vai estar melhorando, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, passando várias dicas aqui para você evoluir, para você compreender os seus erros, não somente para esses desenhos que eu mostrei aqui, mas também para demais pessoas que às vezes assistiram. Se acaso esse vídeo serviu para você, para te ajudar de alguma maneira, se inscreve aqui no canal, ativa o sino para receber todas as notificações, deixa seu gostei, dá esse voto de confiança aí que eu faço os conteúdos aqui com bastante paciência, com bastante amor e carinho, pensando em você que quer aprender mais sobre desenhista, ou para você que já sabe um pouco e quer evoluir mais. E lembrando, se você quiser ser meu aluno, quiser ter minha ajuda ali de perto, dando suporte individual para você, particular, pelo WhatsApp, tanto para o curso Grafite, Carvão Colorido, ou para o curso completo que aborda todos os cursos, né? Grafite, Carvão mais colorido, vou ficar bem feliz em poder ser seu professor. Só você clicar no link abaixo para conversar diretamente comigo, que eu vou te explicar como funciona, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus.